Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. TVBI 11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então, pessoal, antes de saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós. Você conhece esse fundo imobiliário? Você sabe de qual setor ele é? Em que ele investe? Quais são os seus ramos de atuação? Comenta, que seu comentário é muito importante para nós. Esse fundo foi destaque lá nos top 10 e top 20 fundos de papel do nosso ranking que eu fiz. Qualquer coisa, confira aqui no canal, que foi um vídeo que ficou bem bacana. Então, por isso que esse vídeo aqui, eu tô trazendo esse fundo o quanto antes. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos agora uma nova meta. Acabamos de passar do patamar de 3 mil inscritos e agora nós vamos rumo aos 5 mil inscritos. Então, se você quiser nos ajudar a alcançar 5 mil inscritos, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção Seja Membro, clique no botão azul e descubra que você vai ver que tem benefícios exclusivos para os membros. Vários e vários benefícios. Além do principal, que é me ajudar aí na melhoria, na evolução e crescimento do canal. Então vamos saber a respeito desse fundo imobiliário. Vamos lá. Esse fundo imobiliário é do setor de recebíveis, é um fundo de papel, né? Ele foi lançado em setembro de 2019 na base de R$100. Ele tem como gestor a VBI. Ele é de títulos e valores imobiliários e tem uma excelente liquidez diária, que está na faixa de 4 milhões por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5 para esse fundo. Ele já tem quase 1% lá de repreciação no IFIX e conta também com quase 10 milhões de cotas. É um fundo que está sendo negociado ali sempre muito próximo ao seu PVP. Atualmente ele está no PVP de 1,01, ou seja, 1% acima do seu valor de mercado, o que significa o seguinte: é um fundo que tem como patrimônio 990 milhões, e o mercado está aceitando pagar um ágiozinho aí de 1 bilhão e 5 milhões. Então isso significa que é como se você tivesse assim, disposto a pagar R$1 mais caro do que ele vale. É como se você estivesse pagando numa cota de 100, R$101. Então note que a cota vale R$ 99,93, bem próximo do 100, e o mercado está pagando ali R$ 101,38. Tendo o mês 9 como referência, o fundo conta com 45 mil cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente vê as negociações do fundo recentemente. Então, atualmente ele está sendo cotado na faixa de 101,38. A mínima que o fundo atingiu foi 98,69 e a máxima 110. Então, aqui você observa que é um fundo que não flutuou muito, ele não teve uma disparidade, uma diferença entre as suas mínimas e máximas no último ano. Ele, inclusive, até se recuperou e é um fundo que, assim, por enquanto, ele está se sustentando, ele está muito lateralizado aí e você não vê grandes quedas nesse fundo aí. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê as entregas do fundo. É um fundo que já tem um pouco mais de histórico, ainda não é dos mais antigos, mas ele ainda tem, assim, já está indo para o seu 3º ano de existência, né? Então, mais ou menos no meio do ano aí, ele completa atualmente mais ou menos 2 anos e meio de existência. Atualmente as entregas do fundo deram uma melhorada. A sua última entrega, seu último anúncio foi de 1,12, mas ele está aqui orbitando na faixa de R$1, R$1,10, 1,05 mais ou menos. É nessa faixa que ele está orbitando as suas entregas. Esse fundo está finalizando a sua 6ª subscrição. Ele vê a mercado captar mais 330 milhões. Eu não sei dizer com exatidão, como eu não sou cotista desse fundo, não sei dizer se esse valor já está naquela parte anterior que a gente viu, se isso já está integralizado ou não. Acredito eu que ainda não. Então, se isso for verdade, pode ser que esse fundo aí ultrapasse o patamar de 1 bilhão de valor de mercado. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê as entregas no último ano do fundo. Então a gente vê o seguinte, durante algum período, os fundos estavam, entre aspas, descontrolados, entregando muito acima do normal. Então esse fundo chegou a entregar patamares de 1,50, 1,95, e aí ele teve um grande recuo, né, entre aspas, de 1,24, 85 centavos lá em abril do corrente ano, e aí ele voltou a se recuperar um pouco, R$1, caiu novamente por 85 centavos, R$1, e agora, recentemente, o fundo parece que conseguiu dar uma retomada e voltou a entregar patamares um pouquinho melhores. Então, esse fundo, o último anúncio, como a gente viu, 1,12. Esse 1,12 na cota de 100,90 representou 1,11%. Como o fundo teve um pequeno aumento nas cotas, esse mesmo 1,12 representou 1,10%.
No acumulado, o fundo vem com 13,79%. Não é um high yield, é isso que vocês têm que entender já desde imediato. Esse fundo ele é um high grade. Ele é um fundo com, assim, menos exposição. É um fundo, em tese, teoricamente, menos arriscado. E ainda assim, ele vem com um patamar acumulado aí altíssimo de quase 14% no último ano. Muito bom aí, ponto muito positivo. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. E assim, os relatórios da VBI, sejam quais forem, tá? Atualmente eu conheço 4 fundos da gestora, pode ser até que eles tenham mais fundos negociados. Então os 3 mais comuns que eu conhecia, era esse aqui, o CVBI, que é o de crédito, que é o de fundo de papel, mas eles têm também o PVBI, o LVBI, e eu trouxe recentemente o FVBI, RVBI, alguma coisa nesse sentido, acho que é RVBI, se eu não me engano. Acho que é isso, RVBI, que é o de FOF deles. Esse fundo, inclusive, ele aparece lá no top 10 fundos de fundos aí para novembro de 2021. Ele aparece também lá. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, em geral, os relatórios da VBI são relatórios muito bons. Assim, com muito mais detalhes do que o normal do mercado. Para que esse vídeo não ficasse extremamente longo, muito detalhado, neste vídeo eu optei por não trazer todas as informações que eu vi lá no relatório. Dito isso, assim, eu tenho tentado alternar. Se num vídeo eu trago informações um pouco mais tranquilas e outro eu vou lá e aprofundo. Então no vídeo anterior que eu fiz do CVBI, nele eu trouxe assim, todo muito mais detalhado. Então nesse aqui eu trouxe ele um pouco mais superficial. Enfim, aqui a gente observa que esse fundo ele é um pouco mais inovador que o normal de mercado. Ele tem mais liberdade para investir em diversos segmentos distintos, naquilo que o gestor optar e verificar que está com mais vantagem para o fundo. Então ele pode investir em CRI, que é o normal, né, os papéis, mas ele pode investir em LH, que são letras hipotecárias, pode investir em LCIs, que é letras de crédito imobiliário, pode... É até bom que a gente descobre essas siglas, tá? Ó, LIG, que é letras imobiliárias garantidas. O que mais que ele pode investir? Ele pode investir em cotas de outros FIIs, que inclusive esse fundo investe. O que mais que ele pode investir também? Ele pode investir nesse tal de CEPAC, ó, que é o Certificado Potencial Adicional de Construção. O que mais que ele pode investir? FIDICs. Ó, FIDICs são cotas de fundo de investimento em direitos creditórios. Então, assim, é um fundo com bastante liberdade naquilo que ele pode investir. Ponto bem interessante. Outro ponto que esse fundo ganhou destaque lá no top 10 fundos de papel e no top 10 fundos de papel que eu fiz, é isso aqui, ó, taxa de administração do fundo. Então, esse fundo, ele tem uma taxa, assim, entre aspas, essa taxa de 1,08 é um pouco acima do normal, se bem que tem fundos que cobram até 1,20, né, assim, a média de 1 a 1,20, mas esse fundo ele tem um ponto muito positivo, ó, não tem performance. Então, esse ponto do fundo não ter performance, provavelmente é um ponto que faz com que esse fundo entregue tão bem. Então, desses 1,08, 90% aqui vai para o gestor. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê o seguinte, resumo de estratégia do CVBI. É interessante você observar o seguinte, ó, o gestor ele sabe muito bem naquilo que ele vai investir e eles mesmos delimitam alguns limites. Então assim, eu não tenho esse fundo, pretendo tê-lo, tá? Eu estou até segurando porque eu estou me posicionando agora mais em tijolos e fundos de fundos, mas é um fundo que eu pretendo, assim, também encarteirar no meu portfólio, por ser um high grade, mas que entrega melhor do que alguns high yield aí. Então, olha só, qual que é o alvo? O fundo quer tentar ultrapassar esse spread. Spread é a diferença, tá, pessoal? De 3% a 4%. Como assim diferença, Mu? É o seguinte, vamos supor que a inflação está em 8%. Então, o fundo ele quer entregar para nós de 3% a 4% de sobra. Então, ele vai tentar fazer inflação... Aqui é líquido, tá? Então, sim, inflação mais provavelmente 4, 5, mais 5, 6. Então, ele vai tentar fazer para que sobre esse spread aqui, essa diferença. Enfim, os setores nos quais o fundo vai investir, ó, residencial, shopping, outras cotas de FIIs, FIDICs, escritórios, logístico, consumo essencial, loteamento. E ele ainda coloca alguns limites, umas balizas máximas, ó. Então, ele vai diversificar por segmento. O máximo que ele vai investir é 10% do patrimônio por ativo. E aqui é um ponto de atenção, pessoal. O que vocês observam na carteira do canal? Hoje mesmo,
Esse vídeo vai sair um dia depois daquela série do 0 aos 1000 com pouco dinheiro, mas hoje mesmo eu mostrei o racional da carteira. Se um investidor profissional, se um gestor com fundo bilionário, eles estipulam para ter no máximo 10% de exposição, por que nós também não podemos fazer isso no nosso portfólio? Então, assim, não se expor ao risco da ruína, não se expor demais a um ativo, é um ponto primordial para você que quer montar uma carteira sólida, assim, você tentar minimizar os riscos aí do mercado. Outro ponto, no máximo 25 do PL, vai investir em ativos subordinados. Como a gente bem sabe, eu tenho tentado trazer para vocês, aqui as subordinações, quando tem cotas únicas, mas quando ele faz cotas com subdivisões, a gente vai ter cotas seniors, cotas mezanino e cotas subordinadas. Caso ocorra algum inadimplência, ocorra algum atraso, as seniors são as que têm prioridade de recebimento. As que recebem no meio são as mezaninos e, por fim, as últimas a terem como receber algo, caso sobre e tal, são as subordinadas. Então, o que esse fundo faz? Ele já antecipa e fala, olha, no máximo, 25% do nosso patrimônio a gente vai se expor a cotas subordinadas, que são as cotas mais arriscadas. Outro ponto, até 25% do PL pode estar numa região, numa localidade, exceto se isso for São Paulo. São Paulo ele abre mão para isso aí, até porque São Paulo é um dos pontos mais seguros, como se fosse o motor do país aí. Aí ele fala, baixo risco na composição do portfólio, rating, então é um fundo que vem com bastante rating. Rating é grau de risco. Nem todo fundo hoje vem com esse grau de risco, mas esse fundo tem grau de risco e vocês vão ver que é um fundo muito seguro no grau de risco que ele tem. Vamos à frente aí para a gente saber mais a respeito, vamos lá. Aqui a gente observa, eu não vou falar para vocês a respeito aqui da movimentação. Qualquer coisa você pode pausar o vídeo aqui e ver com calma, tá? Aqui ele fala toda a sua movimentação. É importante a gente entender aqui que o fundo possui 11 FIIs, 11 fundos imobiliários aí no seu portfólio. No final do vídeo vai ter lá um slide com cada um dos setores desse fundo, os CRIs dos setores, é bem interessante. No outro vídeo anterior eu trouxe isso dentro do vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou deixar para falar lá no final, sim. Vai passar somente por imagens, se vocês podem pausar no vídeo e olhar. E na última página também vai ter esses 11 fundos nos quais esse fundo investe, os cotas de outros fundos imobiliários. Enfim, esse fundo tem CDI e IPCA, note que ele não está exposto ao IGPM. Então, CDI é 19% do patrimônio e IPCA mais 64% do patrimônio. Ou seja, 83% do patrimônio do fundo está em cotas de CRIs. Esse restante aqui vai estar em caixa e cotas de outros FIIs. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Então, assim, ó, dos CRIs, 23% é CDI, 76% é IPCA, dos CRIs. Prazo médio aí da carteira dos CRIs 4 anos e meio, e a gente vê as taxas de contratação. Então, a taxa média dos seus ativos que estão expostos a CDI é CDI mais 4, o spread aí, ó, CDI mais 4. E a taxa média de IPCA é IPCA mais quase 7. Então, excelentes taxas de contratação aí. Vamos à frente. É um fundo que tem diversificação geográfica, como a gente viu lá atrás. Esse fundo praticamente não está exposto ao norte, apesar de que Tocantins aqui é norte, né? Mas também é parte centro-oeste. Mas acredito que o fundo só não tem exposição na região norte, mas pode ser que ele comece a se expandir para a região norte. O fundo está concentrado. Concentrado não, né? Ele vai ter ali 29% do seu portfólio aí de CRIs em ativos, entre aspas, mais risco. Porque todo o restante, os outros 61, são muito mais sólidos. Como assim, Amu? Tanto loteamento quanto multipropriedade são dois setores mais arriscados. Mas ainda assim, loteamento ele é muito menos arriscado que multipropriedade. Então esse fundo, no setor mais arriscado que a multipropriedade, ele tem só 7%. E loteamento, que é sim arriscado, mas eu não vejo tão arriscado assim, como 22. E todo o restante vai estar por setores corporativos, ó, shopping, ele vai ter residencial, vai ter logístico, varejo, educacional, são setores muito mais sólidos aí nos quais o fundo está exposto. Diversificação com segurança. Vamos à frente. Aqui a gente vê o seguinte: a carteira do fundo, 77% está em PCA, 23% em CDI, reiterando que o fundo não tem exposição a IGPM. O que vem ser LTV? O LTV do fundo é muito bom. LTV a gente já viu em outros vídeos. O que é o Loan to Value? O que isso significa? Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó.
53% do fundo tem um LTV que vai de 0 a no máximo 50%. E ele tem ali mais 22% dos seus CRIs que tem um LTV que vai de 51 a 65. Lembrando o seguinte, pessoal, como eu disse, esse fundo ele tem a sua imensa maioria dos seus ativos em ativos de setor corporativo. É muito comum que CRIs do setor corporativo, o LTV seja mais alto mesmo. Então a gente vê aqui que 75% do fundo está em ativos com altíssimo LTV, ou seja, na verdade baixo, né? Mas um excelente LTV. Tá? Por quê? Vou explicar por alto o que vem ser esse LTV aqui, ó, de 0,50. Vamos pegar o máximo aqui, mas ele aqui está entre 0 e 50. Mas vamos pegar o máximo. Vamos supor que um CRI tenha como LTV 50% dessa taxa. Então significa que a cada R$50 em dívida, o fundo tem ali R$100 de garantia. É isso que significa um LTV de 100, de 50% aqui, ó. Então, quanto menor esse percentual aqui, mais garantias o fundo passa a ter. Então, se ele tivesse um LTV aqui, ó, de 20, significaria que a cada R$20 de dívida, o fundo teria 100 de garantias. Então, quanto menor o LTV, melhor. E a gente vê um percentual muito alto, com menos risco em tese, né? Outro ponto que a gente já viu lá atrás, que o fundo antecipou, o fundo tem só ativos com altíssima garantia. Até B, pessoal, é excelente contratação, tá? E aí a gente vê que metade da carteira, 50% da carteira tem rating A menos. Mas B, aqui assim, ó, para baixo, assim como começa, ó, A menos, A mais, A menos, A mais, duplo A, triplo A. Então aqui, a mesma situação. Se eu tenho triplo B mais, triplo B, aí a gente vai ter duplo B, B mais e assim por diante. E aí até os Bs, B menos, tudo isso são ativos também seguros, toda a classe de B. E você vê que ele só tem de triplo B para cima, que é um ponto que em tese, segurança para o fundo. Vamos à frente. Aqui a gente observa também os resultados do fundo e o que isso tem representado. Esse foi um dos pontos de destaque para esse fundo lá no top 10 fundos de papel, top 10 e top 20. Porque as taxas cobradas representaram muito pouco frente ao que o fundo receitou. A gente já viu isso aqui no início do vídeo, ó, que são taxas aceitáveis, né, de 1,08 total, não tem performance, só que a gente vai calcular na prática o que essas taxas representam frente ao que o fundo receitou. Como assim, Amu? É porque eu não sou profissional do mercado, eu não entendo muito bem essas taxadas aqui. Aí o que eu faço? Eu prefiro calcular para vocês, na prática, o que isso representa para vocês. Então, por exemplo, em outubro de 2021, a receita total do fundo foi de 11 milhões e 900 mil. Então, ora, 11 milhões vieram de CRIs e 900 mil de outras receitas. Aqui é um ponto de atenção que eu gostaria que o fundo fosse um pouco mais detalhista. Tanto aqui nos resultados, ele destrinchasse melhor, e ele também trouxesse um histórico aí de 3 a 6 meses dos últimos resultados. Porque isso aqui é interessante o fundo trazer, o acumulado do ano e o acumulado dos últimos 12 meses. Inclusive, a gente vai calcular também essas receitas totais aqui frente às despesas totais do fundo aqui, tá? Então, vamos fazer o primeiro cálculo para a gente ver o que as despesas do fundo aqui, ó, elas têm representado frente ao total que o fundo receitou. Aí aqui a gente tem um percentual do que isso representa. Isso aqui é coisa minha, não é que eu estou certo, que esse é o meu ponto de vista, que somente eu sou senhor da verdade, mas é o seguinte, eu aceito pagar até 15% de taxa para o gestor. Isso é uma regra, só posso fazer se for isso? Não, você pode fazer da forma que você achar melhor. Mas por que eu limito isso? Por causa do seguinte, pessoal. Quem é o dono do fundo imobiliário não é o gestor, não é o administrador, somos nós. O fundo imobiliário é um condomínio, uma junção de pessoas que se unem para comprar um ativo. Então, nós somos os donos. Então, o gestor e o administrador, pode até ser que eles também tenham cotas do fundo, mas eles não são donos do fundo. O risco é seu, de você que está comprando esse ativo. O risco é nosso. O gestor e o administrador, eles estão pegando o nosso dinheiro, gerindo, e a gente paga para eles administrarem para nós o ativo. Então, poxa, até 15% para um profissional do mercado, uma pessoa competente, administrar o meu ativo, eu acho válido e acho justo. Agora, mais do que isso, eu não concordo. Porque, novamente, o risco é nosso. E se ocorrer qualquer situação extraordinária aí, a responsabilidade é só nossa. A gente que vai arcar com possíveis prejuízos.
Lógico que o fundo não vai falir, o fundo não, mas o fundo pode sim gerar prejuízos. Como assim, amor? Ora, vamos para um fundo de tijolo que fica mais fácil de vocês exemplificarem, tá? No fundo de tijolo, vamos supor que o inquilino saia devendo aluguel. Ora, vai gerar ali encargos com questão judicial, você vai ter que pagar advogado, vai ter que entrar na justiça. Tem toda uma situação. Ora, pode acontecer de ficar vago. Se o prédio ficar vago, tem que pagar IPTU, água, luz, energia, vários encargos. E se o fundo não tiver reserva? E se o fundo vier por um problema que é um monoativo, um monoinquilino, como a gente já viu no mercado, o que acontece? Vocês, cotistas do fundo, nós, cotistas, somos chamados para pagar essas dívidas. E caso a gente se negue a subscrever e jogar dinheiro no fundo, o gestor vai ter como última alternativa vender o patrimônio do fundo. Então, assim, o patrimônio é nosso, mas a responsabilidade também é nossa. E esse é o principal motivo para que eu não... Assim, eu prefiro não me posicionar em fundos que cobram mais de 15% de taxa. Isso é uma coisa minha. Não quer dizer que ela é uma regra imutável, é uma regra que deve ser seguida à risca e tudo. É só o meu racional que eu sempre fico batendo na tecla de o porquê disso. Vamos lá, ó. Vamos calcular o que outubro representou. A gente vai pegar esse 1 milhão aqui de despesa e ele teve como receita 11 milhões e 900 mil. Então a gente vai pegar esse 1, multiplicar por 100 e dividir por 11,9. Aqui a gente consegue ver o que esses 1 milhão representaram frente aos 11 milhões de receita. Note que representou 8,40%. Dos 15 que eu reputo ser assim, limite, está bem dentro dos 15. Ó. É uma excelente taxa. Porque a gente já viu aqui, comumente, tem algumas gestoras que costumam cobrar 18, 20. Eu exagerei mais ou menos em 30, tá? Mas vamos ser um pouco mais justos com essas gestoras, tá? É 28, não é 30, não. Tem gestoras cobrando 28%. E tem algumas do setor de desenvolvimento que cobram mais de 30%. Não vou citar nomes aqui, porque não é o objetivo do vídeo aqui. Então, assim, por que tem gestora que está cobrando 8,4% e tem gestora que está cobrando 18, 20, 28%? Aí pode ser que alguém fale, mas é porque o fundo é pequeno. Não, tem fundos pequenos que cobram pouco também. Então é porque assim, tem gestor que está, né, assim, é o ponto de vista dele, ele está cobrando mais pelo serviço prestado, né? Fiquemos de olho. Vamos ver o acumulado, o que tem representado aí. Vamos agora calcular esse 7,6 frente aos 86,9. É o 7,6 vezes 100, esse é o acumulado do último ano, dividido por 86,9. Então, note que ainda assim está no patamar de 8,74%. Então, ponto. Por não ter taxa de performance, esse fundo vem, assim, performando muito bem. Se esse fundo tivesse uma taxa de performance, pode ser que essa taxa estivesse machucando bastante o fundo. Então, mais um ponto que eu acho muito positivo nesse fundo aqui. É outro ponto que me abrilhanta muito os olhos para este fundo. Além do que, já é sabido que eu sou bem fã da gestora VBI. Eu acho que eles fazem um bom trabalho aí, são transparentes, os fundos de tijolos vêm sofrendo, o fundo de fundos vem sofrendo, mas eu gosto da forma como a gestora age, né? Um disclaimer que eu tenho que fazer, me chamaram a atenção, poxa amor, você fala bem dessa gestora, mas eu ouvi dizer em outros grupos aí que a gestora demora para alocar e tal. Ora, eu desconheço, não é um fundo que eu acompanho, não é uma gestora que eu acompanho há muito tempo, eu tenho que confessar isso. E caso a gestora, o pessoal me conhece bem, eu sou fã da gestora que está ali também, acho eles bem justos, transparentes nas suas atitudes e nas suas ações. Contudo, os pontos negativos da gestora eu falo em todo vídeo. Eu não estou aqui para passar a mão, lógico que eu ajo sempre com educação, né, na medida do possível. Então, se eu observar que tem alguma situação aqui que está extrapolando algo que eu reputo ser, né, justo, correto, eu vou trazer no vídeo e vou falar sobre esse ponto. Entre aspas, a gente não passa pano, a gente não coberta nada, pelo menos não da minha parte. Tudo bem, vamos à frente aqui para saber mais a respeito, vamos lá. Aqui a gente vê como que compõe o patrimônio do fundo. Como eu tinha adiantado lá atrás, 83% do portfólio do fundo está alocado em CRIs, ele tem ali 9% em cotas de FIIs, e aqui é um ponto negativo, ó. Eu não só elogio, não. Então, esse fundo tem atualmente 8% em disponibilidades e aplicações financeiras. Ora, eu acho isso uma parcela alta. No máximo, assim, mas bem no máximo, ainda mais para um fundo de papel, né, um fundo que tem ali um fluxo de caixa constante, o máximo que eu reputo que seria interessante o fundo ter em caixa seria 5%.
Então aqui, ó, esses 3% que o fundo não está alocado em ativos geradores de renda, pode estar impactando e deixando de trazer um resultado um pouco melhor para o fundo. Tá? Então, assim, eu acho, né, quem sou eu? Não sou profissional do mercado, mas aqui é um ponto negativo. Daria para diminuir aqui e alocar um pouquinho mais. Se não está fazendo, pode ser que o gestor não está achando oportunidade, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, vocês têm que ser mais ativos, né? Como eu ainda não sou cotista do fundo, eu não vou, né, não vou me posicionar nem questionar nesse sentido. Mas se você pode estar questionando para o gestor por que tem esse valor parado em caixa, se ele vai alocar isso ou não e tal, vocês podem entrar em contato com o RI das gestoras, vocês conseguem respostas, pelo menos da maioria delas. Enfim, como que compõe o patrimônio desse fundo? Então, o patrimônio do fundo é composto por esses 3 ativos aí. Então, ele tem 84 milhões em caixa, ele tem ali mais 89 milhões em cotas de outros FIIs e 832 milhões em cotas de CRIs, em ativos de certificados aí, em CRIs, totalizando 1 bilhão e 5 milhões. E aí, o que vem a ser esses passivos? Nesse caso aqui não é alavancagem, tá, pessoal? Aqui são tudo que sai do caixa. Tudo que o fundo paga vira passivo. Então o fundo tem a pagar rendimentos 11,1, algumas provisões, que é tipo uma reserva que ele faz. Então o total de passivos do fundo, 12,9 milhões. Isso aqui sai do patrimônio e aí gera como patrimônio líquido, que é realmente o que o fundo tem, 992 milhões. Se você voltar lá no início do fundo, você vai ver que lá está constando que o fundo tinha 990 milhões. Então, em tese, ele deu uma pequena valorizadinha aqui. Mas essa marcação aqui também pode ser a menor. Em razão de marcação mercado, o fundo pode estar sofrendo aí com marcações menores. Tudo bem, vamos à frente aí, vamos lá. O que eu tinha para trazer a respeito do CVBI são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Eu sou um pouco enviesado, então sempre eu evito de me exaltar demais e ficar alegre demais e falando só pontos positivos demais, porque isso também não é muito saudável. Mas eu gosto sim da gestora, tenho os fundos de tijolos dele, eu sou cotista do CVBI, do PVBI e do LVBI, e como eu disse, eu pretendo me posicionar também nesse fundo, só que eu sempre ressalto, meu canal não dá indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Não é porque eu gosto da gestora, eu gosto do ativo, que eu pretendo ter ou que eu tenha, que você vai fazer e vai lá e comprar. Aqui o objetivo do canal é te trazer educação financeira para que você analise e faça a tomada de decisão por sua conta e risco. Então não é porque eu gosto que você tem que gostar e não é porque eu desgosto, né? Não é porque eu não gosto de algo que você também não precisa gostar. Eu só trago o meu ponto de vista, minha ótica a respeito do fundo. Não quer dizer que o meu ponto de vista é o único correto, tá bom? E sinta-se à vontade para discordar do meu ponto de vista. Compartilha comenta para mim se você gosta do fundo ou não, se você pretende ter ou não. E eu pretendo ter sim, mas não tem nem previsão, porque eu ainda estou posicionando o máximo possível dentro de tijolos também. Mas assim que eu for me posicionar em algum fundo de papel, antes de eu ampliar os que eu já possuo, eu pretendo me posicionar nesse fundo aí. Então comenta para nós o que você acha do fundo, compartilha o vídeo com as pessoas que você conhece, ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se você quiser nos apoiar na nossa meta de 5 mil inscritos, se inscreva no canal e ative o sino. Se você quiser nos apoiar financeiramente, torne-se um membro do canal. Clique no botão azul, você vai ver que os benefícios são diversos, e o valor de entrada é bem baratinho. Acredito que não vai te onerar, não vai sabe, causar um prejuízo, mas para a gente vai fazer uma enorme diferença. Então eu vou ficando por aqui. Eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Vou deixar passando um slide e é bem detalhado. Você vai ver cada CRI por segmento, por detalhamento, e na última página tem todos os FIIs que esse fundo investe com seus percentuais. Então vou deixar passando esses slides e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io. I scrolled down the Insta page, saw a picture that I didn't want to see. He had his hand around your waist and a smile on your face, like the way you look at me. 'Cause only 8 months ago he was holding your hand, slow dancing and kissing the top of your head. And I don't know how to compete. Music licensing reimagined. And it still feels like we just only met. Yeah, I was so naive, thinking that you've only felt this way for me. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so I